Bom dia, ou boa tarde aí, ou boa noite aí, para os meus queridos da turma C27 da Escola Padrão do turno da noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Éder e serei aí o professor de História de vocês ao longo desse ano de 2021. Nesse momento ainda estamos à distância, né? Por isso gravo essas orientações aqui para a primeira atividade do PET, como vocês estão vendo na tela. Antes da gente começar, eu passar as orientações, explicar para vocês a nossa atividade, gostaria que vocês seguissem o meu canal, vai no cantinho aí da tela, dá um like, acompanha por quê? Porque é pelo meu canal do YouTube que eu posto as atividades, eventuais discussões ou aquilo que a gente gravar para as nossas aulas, ok? Lembrando, nesse primeiro momento eu gravo as instruções, oriento para fazer o exercício. A ideia é que às sextas-feiras a gente faça um encontro ao vivo para corrigir, para debater, para discutir. Aí depois, para quem não conseguir acompanhar a live, eu posto também no YouTube para que vocês consigam se inteirar do que está acontecendo na nossa aula. Beleza, pessoal? Seguinte, gente. Infelizmente estamos longe do ideal. A gente está trabalhando com esse material enviado pelo Estado, que é o plano de estudo tutorado. E essa semana trabalharemos a semana 1. Reparem que ainda estamos numa semana no primeiro PET, ele é voltado para revisão, ou seja, os principais tópicos abordados nesse primeiro momento são revisionais, são correspondentes ao primeiro ano. Não é à toa, então, que o primeiro tópico que iremos discutir é a escravidão e comércio no mundo moderno, que foi um tema fundamental, crucial da nossa matéria de primeiro ano. Ou seja, entender como que um país, como a América também num todo, né? Mas no caso o Brasil, foi construído a partir de uma dinâmica perniciosa desse crime cometido contra a humanidade, que foi a escravização de africanos ao longo da história moderna. Matéria essencial, crucial para o entendimento da nossa história, das nossas desigualdades, dos preconceitos, de todo o racismo e violência que é estrutural na nossa sociedade, beleza? Então, por isso, essa matéria é tão importante. Seguinte, recomendo vocês sempre, mesmo quem está fazendo pelo formulário, pelo caderno, pelo próprio PET, que sempre façam as atividades com os PETs em mão. Ou seja, mesmo quem está fazendo com o formulário, tente aí acompanhar. Nessa primeira unidade não tem texto, tem um esqueminha aqui, como vocês estão vendo na tela. Ele bem resumido, né? Com algumas palavras-chave, resumindo aí esse processo de escravização, né? O que significa, o que é o conceito e tudo aquilo que implica, né? Desde a questão da força de trabalho, de como que ela foi crucial para essa economia exploratória das colônias aqui na América, para a lucratividade desses produtores para a Europa, até essa questão da violência, do tráfico, da resistência, que vão ser questões importantes nas atividades. Beleza? Mas sempre tem o PET em mão para quê? Para que vocês tenham uma condição, uma base de apoio para as respostas. Lógico, sempre, pessoal, sejam curiosos, pesquisem, vão no Google, lógico, fontes confiáveis. Se tiverem dúvidas, mandem mensagem para mim, no caso, né, sobre a nossa matéria que a gente debate. E às sextas-feiras, ao vivo, o interessante do ao vivo é isso, a gente poder ter um debate cara a cara, né, sobre essas questões importantes. Então, se vocês poderem tirar dúvidas, esclarecer, a gente ter uma condição de fazer uma leitura ou recomendar, por exemplo, livros, filmes sobre o tema. Beleza? Essas primeiras atividades são muito simples, gente. Sempre ter um cuidado de leitura, um cuidado de interpretação, como, por exemplo, essa primeira atividade, né? Que ela pede, por exemplo, para vocês interpretarem, para nós interpretarmos as principais rotas de escravidão dos escravizados africanos que vieram para o Brasil. Então, observem a seta, os movimentos, as regiões, né? Em amarelo a gente tem a região abaixo do deserto do Saara, que aqui nesse mapa é chamado de sudaneses, a região mais central da África, né? Mas a parte mais de baixo do Congo, como os bantos. E a pergunta é muito simples, né? Está trazendo que o Brasil foi o maior país, né? O país que mais recebeu escravizados da África. E, a partir dessa análise do mapa, encontrar a alternativa que melhor condiz, ou seja, quais grupos e o que eles foram importantes para a nossa história, ou seja, quais grupos de africanos, né, de qual região vieram para cá em sua maioria e quais foram os importantes, beleza? Questão simples aí, basta ter atenção e interpretar o mapa. Já 2, um teste aí da Federal do Ceará,
Também uma pergunta sobre a questão envolvendo as áreas de plantation, né? Que é a plantation, para a gente lembrar, é o latifúndio voltado para a monocultura com trabalho escravo. Então, a terra concentrada na mão de um senhor, produzindo o açúcar ou depois o café para ser exportado. A mineração também utilizou muita mão de obra escrava. Então, analisar as alternativas também e entender que sobre o sistema escravista que sustentou essa economia colonial, o que é correto afirmar? Beleza? Questão 3 é uma questão muito importante do vestibular que apareceu há alguns anos no vestibular da Unicamp, justamente sobre a resistência, né? Que geralmente a gente trata, ou a gente sempre se pergunta, pô, por que os escravos não se revoltaram? Por que não houve resistência? E houve, aí qual é a grande questão? Houve muita resistência. A violência, obviamente, ela foi responsável pela consolidação, pela manutenção da escravidão. Então aqui, gente, qual que é o ponto central? O que foram... Aí eu faço uma pesquisa do que foram esses quilombos, como eles funcionavam, como que eles agiam. Ou seja, o que eram esses espaços, conhecidos como quilombos. E por que, né, do outro lado, como que esses senhores, eles... E a legislação portuguesa também, né, o próprio Império Português, eles combateram esses espaços de resistência, né? Então, se por um lado tem a resistência, tem um quilombo, como que Portugal e esses donos, esses senhores dos escravos, eles fizeram para reprimir essas revoltas? Beleza, galerinha? Então, a atividade dessa primeira semana é bem simples. Faça com atenção e com cuidado. Qualquer coisa, estamos aí. Basta nos perguntar. Grande abraço, se cuidem, fiquem em paz.